Fala, meus queridos. Você por acaso sabe o que é um átomo? Ou quem foi Dalton? Não? Pois se liga nessa aula que eu vou te explicar. Eu sou o professor Bruno de Castro Amoni e hoje nós vamos estudar a teoria atômica de Dalton. E nós vamos ver nessa aula a ideia do que é o átomo, certo? Ideia inicial. E vamos estudar os 5 postulados de Dalton. Beleza? Segue. Bom, quem é que teve a primeira ideia de átomo? Foi Dalton? Não. A primeira ideia de átomo, ela surge com Demócrito, certo? A primeira formulação da ideia de átomo foi desenvolvida por Demócrito, este rapaz aqui, que é um filósofo grego, que viveu nesta idade, entre 460 e 370 a.C., ou seja, há mais de 2000 anos atrás, bem mais, tá bom? E ele deu a seguinte ideia, pensamento filosófico para o átomo. Todas as coisas, certo? Todas as coisas são constituídas por uma infinidade de pequenas partículas que são eternas, imutáveis e indivisíveis. Certo? Isso aqui é a ideia de átomo. Eterna, imutável e indivisível. Tá bom? Pensamento de quem? De Demócrito. Baseado neste pensamento, vários e vários anos depois, é que Dalton veio com sua teoria atômica. Certo? Bom, a ideia do átomo de Demócrito é mais ou menos a seguinte, galera. Eu tenho um objeto, certo? Se eu dividir esse objeto em partes menores, e essas partes menores eu faço mais uma divisão, e mais uma divisão, e assim constantemente, vai chegar um ponto em que eu vou chegar em algo indivisível, que eu não consigo mais dividir, que é invisível aos meus olhos, certo? Que hoje a gente sabe que é algo microscópico, e Demócrito teoriza que ela é eterna, indivisível e imutável, tá bom? Que seria o átomo, ok? Bom, o que é que Dalton teorizou em cima dessa ideia de Demócrito? Dalton desenvolveu 5 postulados, certo? Que conseguiam, na época, explicar algumas propriedades ponderais da matéria, certo? Existiam experimentos por Lavoisier e Proust que mostravam algumas propriedades da matéria, e Dalton, a teoria atômica dele, conseguia explicar de forma lógica esses experimentos. Tá bom? Esses 5 postulados foram conhecidos como os postulados de Dalton. Beleza? E o que é que Dalton, esse cidadão, pensou? O primeiro postulado dele é que os elementos, anote aí, primeiro, os elementos químicos são partículas pequenas, esféricas, maciças e indivisíveis. Como se fosse uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, certo? Explicando aqui com calma. Galerinha, ser pequeno aqui é porque o átomo é a menor partícula possível. Esférica, ok? Maciça é que o átomo ele não é oco, ele é fechado, ele é denso, ele é todo fechadinho. Ele não é oco, ok? Ele não é oco. E ele é indivisível, eu não consigo mais dividi-lo, já que ele é a menor parte possível da matéria. Perceba como é semelhante à teoria de Demócrito? Dalton só acrescenta aqui que ela é esférica, ok? O outro postulado de Dalton é que cada elemento químico é único, individual e idêntico elemento. Eles não são iguais entre si, tá bom? Não é que o elemento 1 é igual ao elemento 2, mas que o elemento hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio são únicos, individuais e idênticos.
eles vão possuir a mesma massa, a mesma dimensão e as mesmas propriedades. Ok? Os átomos de cloro, todos vão possuir a massa, mesmo tamanho, mesmas propriedades. Os átomos de oxigênio, mesma massa, mesmo tamanho e mesmas propriedades. O átomo de hidrogênio, necessariamente, é diferente do átomo de cloro. Não são átomos diferentes, não são elementos diferentes? Ok. Mas entre os mesmos elementos, eles são únicos, individuais e idênticos, possuindo a mesma massa, dimensão e propriedades. Anotou? Agora lá para o próximo. Pessoal, o terceiro postulado de Dalton fala o seguinte: uma reação química envolve a separação, combinação ou rearranjo dos átomos, nunca sua destruição ou criação. Vou até sublinhar aqui o nunca, tá bom? Não se perca. Nunca matéria é criada ou destruída. Afinal, ela é indestrutível. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é uma das leis ponderais da química. É a lei de Lavoisier. Certo? Aquela da frase que não é dele, por sinal. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Show? O que eu quero dizer? Que numa reação química, eu tenho basicamente um rearranjo de átomos. Por exemplo, aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, os átomos de hidrogênio reagindo com o átomo de oxigênio. O átomo de hidrogênio do HCl reagindo com o átomo de oxigênio e hidrogênio do NaOH. E eles se recombinam formando uma molécula de água. Aqui eu tenho o átomo de cloro reagindo e se recombinando com o átomo de sódio, formando o NaCl. Perceba que eu tenho nos reagentes, à esquerda da seta, dois átomos de hidrogênio, um átomo de cloro e um átomo de sódio. Nos produtos, à direita da seta, eu continuo com dois átomos de hidrogênio, um átomo de cloro e um átomo de sódio. Ou seja, não teve alteração nas quantidades. O que teve foi um rearranjo. Eu continuo com a mesma quantidade de reagentes nos produtos. Beleza? Só que de forma diferente. Pessoal, o quarto postulado diz o seguinte: os compostos são combinações de átomos diferentes em proporções de números inteiros. Isso aqui é outra lei ponderal, certo? A lei de Proust. Lei de Proust. Ou melhor, lei das proporções definidas. Essa lei basicamente diz que para que eu forme compostos, os átomos precisam reagir entre si em proporções definidas, em quantidades de números inteiros e pequenos. Espera aí, pessoal, não está entendendo. Vai entender. Olha aqui a reação de formação da molécula de água. Aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, que vão formar uma molécula de água, certo? Uma molécula de H2O. Existe aqui uma proporção definida, 2, 1, e vai formar 1. Ou seja, quando eu reajo dois hidrogênios com um oxigênio, eu formo uma água. Beleza? Se eu mudar essa quantidade em um dos reagentes, certo? Pode ser que não aconteça a formação de um novo produto, certo? Um produto diferente. Por exemplo, se agora, em vez de dois átomos de hidrogênio, eu colocar 4 átomos de hidrogênio, mas eu deixar somente um átomo de oxigênio, ou seja, se eu aplicar uma proporção de 4 para 1, eu vou continuar tendo somente uma molécula de água sendo formada.
eu vou ter sobrando 2 átomos de hidrogênio. Por quê? Porque a combinação tem que ser em números inteiros e pequenos, meu amigo. Lei de Proust. Isso foi observado experimentalmente por Proust. E a Dalton faz o quê? Explicou com sua teoria atômica. Então, professor, só pode ser 2 em 1? Proporcionalmente, sim. Mas se eu faço o seguinte, se em vez de colocar um átomo de hidrogênio, de oxigênio, eu colocar agora, como está aqui, 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, aí sim eu vou formar 2 moléculas de água. Beleza? Aí sim eu vou formar 2 moléculas de água. Beleza? Por quê? Porque eu estou agora numa proporção de 4 para 2, que vai formar 2. Professor, mas não é proporção diferente? É, mas perceba que desta proporção para essa, eu simplesmente multipliquei por 2. Ou seja, a proporção ainda é a mesma. Só dobrei as quantidades. Ou seja, a quantidade de produtos é dobrada. Beleza? O quinto postulado, ele diz o seguinte: compostos diferentes são obtidos quando a proporção de massa varia em números inteiros e pequenos. Isso aqui é a lei de Dalton mesmo, certo? Aqui a gente falou de 3 leis ponderais. A gente falou da lei de Lavoisier, que é a da transformação, a lei de Proust, que é das proporções definidas, e agora a lei de Dalton, que é das proporções múltiplas. Certo? Esse aqui é das proporções múltiplas. Lei de Dalton. Beleza? Aqui basicamente eu estou dizendo o seguinte: se eu mudo as proporções entre os elementos em números inteiros, eu posso obter produtos diferentes. Isso sempre acontece? Não, eu mostrei no slide anterior que pode não gerar produto, mas outras variações podem gerar. Exemplo, vamos pegar 3 experimentos aqui. No primeiro experimento, eu coloquei 28 gramas de nitrogênio com 16 gramas de oxigênio, certo? Uma proporção 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio para 1 átomo de oxigênio. Forma o produto N2O. Em outro experimento, eu mantenho constante a quantidade aqui de nitrogênio, certo? Proporção de 2, e coloco agora 2 vezes a quantidade de oxigênio. Eu formo um produto diferente, o N2O2. Por quê? Porque eu mudei a proporção, ó, 2 para 2. No terceiro experimento, eu mantenho de novo constante essa proporção de nitrogênio, só que agora eu coloco 4 vezes mais oxigênio e formo um N2O4, porque eu mudei de novo a proporção. Ou seja, múltiplas proporções formam compostos diferentes. Esse é o quinto postulado de Dalton. Beleza? Dá para resumir, professor? Dá. O átomo de Dalton, modelo da bola de bilhar, ele diz o seguinte: o átomo é esférico, maciço e indivisível. Átomos de um mesmo elemento são idênticos, certo? Anote. As reações químicas são o rearranjo da combinação de átomos, certo? São rearranjo e combinação de átomos. Os compostos são formados por átomos em proporções definidas. Se eu vario essas proporções em números inteiros e pequenos, eu posso obter produtos diferentes, mas isso não é absoluto. Alguns produtos vão formar outros produtos, outros não. Tá bom? Tranquilo? E agora? Agora, você se inscreve no meu canal, deixa o like no vídeo e comenta aqui a tua opinião e dúvidas. Tá bom? À medida do meu tempo, eu vou lá e respondo tuas dúvidas nos comentários. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.